tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Futuros Possíveis, o seu espaço de discussões sobre o futuro de um jeito que todo mundo entende. Eu sou Marcelo Grippa, cofundador da Futuros Possíveis, e esse é o segundo episódio de uma série especial sobre inteligência artificial generativa no mercado de trabalho. Essa série é uma realização Futuros Possíveis em parceria com o César, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. No primeiro episódio da série, a gente falou sobre o uso da tecnologia, desafios, riscos e oportunidades. Agora, a gente vai falar sobre a parte prática, na perspectiva de uma grande corporação. E para abordar esse tema em todos os detalhes, nós temos aqui dois convidados que eu apresento agora. O Rafael Cavalcante é Head de Dados e Inteligência Artificial no Bradesco. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, pessoal. Nós que agradecemos. E também estamos com César França, Head de Conhecimento do César. Muito obrigado pela sua participação, França. Prazer estar aqui novamente com vocês. Finalizando as apresentações, apresento a cofundadora do Futuros Possíveis, Andresa Maia, que vai participar dessa conversa conosco. Andresa, muito obrigado pela sua participação também. Obrigado, prazer estar aqui. Muito bom. Rafael, sabemos que o Bradesco é usuário de longa data de inteligência artificial, inclusive pioneiro. Em 2008, lançou a Bia, que é o primeiro assistente virtual de um banco no Brasil. Considerando todo o histórico de vocês e a experiência acumulada ao longo dessa década, em que pé que está o trabalho do Bradesco hoje voltado para a inteligência artificial generativa? Boa. A gente começou essa trajetória da Bia, né? Eu acho que a trajetória de Analytics no banco, ela começa acompanhada da história do banco, né? O banco começa com um propósito muito claro de entregar serviços financeiros para os nossos clientes, e a nossa capacidade de lidar com dados, ela acompanha a nossa história, né? Então, a gente teve alguns marcos importantes nessa trajetória, e eu acho que logo em volta de 2015 e 2016, a gente começa a fazer a conexão do tema de inteligência artificial, né, que era uma tendência que estava surgindo no mercado, com essa nossa vocação de entregar excelência em serviços financeiros, né? A gente entendeu que era um conceito muito relevante e tinha uma possibilidade muito clara da gente conseguir engajar e gerar experiências financeiras melhores e mais inclusivas, né? Então, a Bia, ela surge primeiro, né, como um propósito da gente ver se internamente a inteligência artificial conseguiria nos ajudar a resolver os nossos desafios, ou pelo menos mitigá-los. E ela começa com uma situação, acho que muito própria, né, de grandes organizações, né, que é a maneira com a qual a gente dá suporte à nossa força de vendas, né? Então a gente tem um portfólio de produtos financeiros bastante amplo, né, e esse portfólio de produtos financeiros ele precisa constantemente de uma curadoria de conteúdo e de um aprendizado do nosso gerente de relacionamento, né? A gente tinha um contexto em que esse gerente, quando ele tinha alguma dúvida muito específica, né, ele tinha que se comunicar com uma central de atendimento ou ler um conjunto de manuais, né? Então, lá atrás, né, a gente entendeu que uma inteligência artificial embarcada no conceito de assistente virtual conseguiria apoiar esse gerente, essa pessoa, em ter acesso e uma experiência muito mais fluida de se comunicar, né? E a gente viu que, de fato, isso gerou um potencial muito rico de melhora, né, na nossa eficiência operacional e, em última instância, né, aquele tempo que o gerente tinha que gastar para esperar na central de atendimento ou ler o manual, ele conseguia gastar para dedicar o atendimento para o cliente. E aí a gente, nessa jornada, começou a expandir para também ela entregar serviço financeiro para o nosso cliente final, né? Então, a Bia, ela sai, né, da fronteira interna do banco e passa a entregar valor para o cliente final. O que significa isso, né? Ela começou a estar embarcada no nosso aplicativo, ela começou a estar embarcada em aplicativos de conversação, e ela começou também a ser a tiradora de dúvidas do nosso cliente, né? Uhum. E a gente não ficou somente nisso. A gente, nesse processo, entendeu que o cliente tinha uma expectativa de não somente a Bia conseguir tirar as dúvidas dele, como também fazer transações por ele, né? Então, eu costumo dizer, quando a Bia começou falando com clientes lá em 2017, 2018, quando você fazia uma pergunta, Bia, como é que eu faço para ter o meu saldo? Ela respondia, olha, para você ter o seu saldo, você pode ir no seu aplicativo, você pode ir no caixa eletrônico, e a gente conseguiu fazer com que ela, já em 2019, te desse o seu saldo, né? Uhum. Então, a gente conseguiu gerar, a partir dessa capacidade de dialogar com a inteligência artificial, ampliar um portfólio de potencialidades. Interessante que você falou em melhorias, né, aprimoramentos, e eu acho que essa é uma mensagem
valiosa para a gente trazer, França, porque quando se pensa em inteligência artificial, normalmente vem a visão apocalíptica de que agora, né, tudo que a gente tinha antes esquece, tem uma nova era. Quer dizer, no fundo é sobre melhoria de processos, né? Então eu queria que você falasse um pouco, França, das oportunidades que você e o César enxergam em 2023 para frente. Exato. O bacana da história que o Rafael compartilha aqui com a gente é que a IA começou lá dentro resolvendo problemas internos do banco. E para isso a IA sempre foi muito poderosa. Com a popularização da IA generativa, ChatGPT e essas ferramentas que foram lançadas no ano passado, a IA conversacional chegou na interface ali com o usuário, no bolso do usuário final, e isso realmente assustou muita gente. Mas o fato é que a IA resolve N problemas. Como o Rafael exemplificou aí, toda essa parte de análise de dados já vinha sendo utilizada ali a inteligência artificial. Quando a gente olha para frente, a gente consegue imaginar muitas aplicações, certo? Da própria tecnologia da IA generativa resolvendo cada vez mais problemas. Não só na análise de dados, mas levando para mais usuários a capacidade de fazer análises sofisticadas que outra hora iria consumir muito mais do seu esforço, muito mais do seu tempo. Então o que a gente está falando aqui é que com a popularização da IA, no final das contas, a gente vai aumentar a capacidade das pessoas de tomarem decisões mais fundamentadas em dados, criarem estratégias mais conectadas com o que de fato acontece com o seu negócio, e consequentemente gerar muito mais produtividade para as suas empresas. É interessante perceber como o uso da IA generativa pode variar a depender do tamanho da organização, né? Sim, o Rafa trouxe pontos super interessantes e o França também. E aí eu lembrei que a gente falou sobre isso no nosso primeiro episódio, não é? As grandes empresas e as startups têm se relacionado com IA generativa e aí eu queria entender contigo, Rafa, como tem sido isso dentro do Bradesco? Qual que é a principal diferença do que o Bradesco tem feito em relação à IA generativa e que startups têm feito nesse momento? Eu acho que existem algumas camadas que são comuns, né? Eu acho que existe um fundamento que é o uso responsável da tecnologia, que ele vai tocar, eu acho que qualquer organização que acredite em colocar a inteligência artificial em suas aplicações. Eu acho que num contexto, quando eu faço essa visão de grandes corporações e startups, né? No nosso caso, né, a IA generativa ela vai ser uma tecnologia que ela vai possibilitar a gente evoluções de coisas que a gente já tem, né? Então, a gente vai conseguir melhorar a experiência de conversação na BIA, a gente vai conseguir fazer com que a BIA, tenha capacidades de ajudar o cliente ainda de maneira mais profunda. E também grandes organizações, grandes corporações, em geral, elas já têm modelos de negócio baseado em muito volume de dados, né? Então, você tem o potencial de desenvolver casos de uso que você combine, a tecnologia da IA generativa com a capacidade de você ter dados históricos de interações, engajamentos e informações de maneira muito mais rica, né? Acho que startups em geral, elas vão tender a pensar, a funcionalidade de IA generativa como algo quase irmão do seu modelo de negócio principal, né? Ou seja, vai ser provavelmente uma tecnologia que vai possibilitar ela entregar o modelo de negócio dela com mais experiência para o cliente, né? Então eu diria que da mesma maneira que hoje, que historicamente, você tinha numa startup, estruturas de growth, estruturas de experiência do cliente, você vai ter que ter sim uma estrutura que pense em como IA generativa vai potencializar esse modelo de negócio. Por quê? Porque simplesmente os nossos clientes têm essa expectativa. Sim. Ou seja, no momento em que a gente teve um boom do ChatGPT, que colocou na mão de cada pessoa, num ritmo alucinante, uma capacidade de você fazer uma pergunta e responder, o cliente tem essa expectativa para qualquer aplicação que você botar em cima dele. Então vai ser, eu acho que uma coisa natural para os modelos de negócio. E aproveitando que você, pegando o gancho, um bom trabalho de IA generativa se faz sozinho ou não? É preciso de parceiros? Os dois podem ficar à vontade para responder. Eu ia comentar um ponto, eu vou chegar a responder a sua pergunta, mas eu ia comentar um ponto sobre o que Rafa falou e Andresa perguntou também, que existem diferentes usos
né, da IA, quando a gente pensa em organizações em geral. Né? Então, a gente pode tanto estar usando ferramentas de terceiros para otimizar alguns processos internos que não são processos essenciais do nosso modelo de negócio. Né? Por exemplo, se você usa uma ferramenta para fazer anotações e resumo das suas reuniões, é uma coisa que ajuda demais, mas não é core do seu modelo de negócio. Né? E um segundo uso é usar a IA justamente para você adicionar mais valor ao que você faz, que é o exemplo que o Rafael trouxe aí, né? de melhorar a resposta que o seu negócio dá para o cliente. E ainda existe um terceiro uso, que muitas startups estão indo nesse caminho também, que é de oferecer a IA como o seu negócio. Né? E aí é interessante porque quando a gente fala de fazer o processamento de dados ali da IA, você vai precisar de um conhecimento, de uma capacidade tecnológica um pouco mais sofisticada. Né? Se a gente olha para a automação aqui, a parte mais simples do uso, você está terceirizando esse processamento para outra empresa. Né? Mas isso traz um conjunto de riscos, que são aqueles riscos que a gente comentou no primeiro episódio. Né? Quando a gente está falando de uma grande corporação, provavelmente a gente vai precisar trazer esse processamento para dentro de casa, para poder diminuir esses riscos todos, para poder treinar a IA com os nossos dados, dar a personalidade do nosso negócio para o comportamento daquela ferramenta. Né? E no fim, esses usos também configuram formas bem diferentes aí de abordagem, né? que podem variar entre startups e parcerias, grandes empresas. Né? Para tangibilizar tudo isso. Exatamente. Aí vai no sentido que você perguntou. Né? Quando a gente está falando de um uso mais simples, com certeza a gente quer contar com a ajuda de um parceiro, né? que vai fazer aquela parte mais complexa ali do trabalho para a gente. Quando a gente está falando de trazer IA mais para dentro do core do nosso negócio, aí a IA passa a ser estratégica, certo? Então, provavelmente, a gente vai querer fazer isso dentro de casa e contar com parceiros para fazer outras partes complementares ali do negócio. Qual que é a sua visão, Rafael, sobre esse ecossistema que se cria? Eu acho que, dada essa complexidade que a gente está debatendo aqui, eu acho que é fundamental que a gente encare, né, essa jornada de incorporação, de adoção de IA generativa como uma jornada multidisciplinar. Né? Ou seja, no banco, né, a primeira coisa que a gente fez foi primeiro entender com os nossos grupos de tecnologia, os nossos grupos de dados e de pesquisa o que significa IA generativa, ou seja, você tem um grupo capaz de olhar aquela tecnologia e dizer, olha, para o meu negócio de serviços financeiros eu tenho valor aqui e ali. Depois a gente teve um momento que foi um momento de polinização do conceito, né? Então a gente juntou mais de 200 pessoas das áreas de negócio, das áreas de operações, das áreas de tecnologia para debater e discutir. E aí a gente teve, né, a construção do que a gente chamou de mini pitches efetivamente, né, para que as áreas conseguissem, ao entender aquela tecnologia, conectar com o seu modelo de negócio. Uhum. E agora na parte de execução a gente já tem mais de 7 casos que estão sendo construídos, ou seja, casos que têm uma ambição e consigam testar alguns conceitos. É uma construção conjunta com essas 3 equipes, né? Um grupo de tecnologia, um grupo de negócio e um grupo de analytics para a gente trabalhar. Certo. A Head of Legal do César, Cláudia Cunha, traz a sua percepção sobre o assunto. O que a experiência de corporações como o Bradesco traz como aprendizado para empresas de todos os tamanhos em termos de uso consciente de IA generativa? O uso consciente da IA generativa passa exatamente pelo conceito do respeito e da preocupação com os riscos que ela pode trazer. Então, a experiência de uma instituição como o Bradesco, que é uma instituição de grande porte e que obviamente tem todo um cuidado especial com seus clientes, até por conta de estar no mercado regulado, de estar sujeito a um conjunto de leis rígidas para a utilização de dados e de informações envolvendo seus clientes, é muito relevante, porque traz um aprendizado para as outras corporações, né, de qualquer tamanho. Então, esse trabalho de uma empresa no porte do Bradesco é de uma riqueza grande, porque ele pode ser visto como algo escalável e algo de repetição, realmente, para outras organizações. Bacana. Quando a gente fala sobre o uso da inteligência, a gente também fala sobre perda de autenticidade, de criatividade. Quais são
outros problemas que você visualiza nesse uso, ou se você não visualiza isso como um problema? Para vocês que estão nos assistindo, esses temas foram abordados no nosso primeiro episódio, né, como parte do guarda-chuva de riscos que podem ser gerados a partir do uso da inteligência artificial generativa, né, que, por exemplo, questão de direito autoral e também de uma possível perda de criatividade a partir do momento em que as referências são usadas de forma genérica ali. Eu acho que tem uma expressão bastante relevante aqui, que é uma expressão que vai acompanhar e tem que acompanhar IA generativa, que é a colocação da IA responsável, né? A IA responsável, ela toca por várias coisas do que vocês falaram aqui, né? E vai além, né? Eu acho que vai de um princípio básico, né, que uma solução que embarque inteligência artificial incorpore práticas de responsabilidade. Né? Ou seja, se eu faço um modelo capaz de reconhecer faces, porque isso vai gerar que eu faça, por exemplo, um check-in mais rápido do aeroporto, esse modelo tem que reconhecer o meu rosto, o seu rosto, o rosto do Marcelo, da mesma maneira e com a mesma qualidade. Sim. E isso, na verdade, representa um desafio razoável, né? Porque a gente sabe que dentro dos processos de negócio, você tem vieses que muitas vezes estão residindo nos dados e que a gente não pode fazer com que uma inteligência artificial massifique esse tipo de problema. Né? Então, acho que esse é uma questão fundamental. A questão da criatividade é uma questão que eu acho que se conecta muito bem com o elemento que a gente falou antes, que é a questão de como, né, organizações vão gerar modelos de negócio único. Né? Ou seja, se eu simplesmente faço uma adoção simplificada de motores de inteligência artificial generativa, ou seja, eu tenho um ganho de produtividade interno, né, que vai ser relevante, mas se eu gerar experiências para o meu cliente, eu gerar uma experiência que não é única, essa experiência é replicável e o meu modelo de negócio, em última instância, é perfeitamente copiável. Eu acho que esse não é uma coisa que ninguém gostaria de fazer. Imagino que esse seja um assunto debatido dentro do Bradesco para vocês conseguirem ter entregas de valor, né? Veja bem, o valor de um... Você tem uma coisa que o pessoal chama de, né, modelos de linguagem geral, né, que são, pessoal, a expressão em inglês é LLM, né? Esses modelos, eles têm uma capacidade de aprender com um vasto volume de dados. São trilhões de informações que estão lá, certo? Agora, para muitas aplicações de negócio, esse modelo ele pode ser até excessivo em relação ao que você quer falar. Então, um exemplo que eu falo muito simples é o seguinte: você quer contratar um professor para fazer uma tutoria de língua portuguesa para seu filho. Você não precisa chamar um vencedor do Prêmio Nobel que fale português. Você precisa chamar um professor, né? E seguramente esse professor ele vai ter uma capacidade e um conhecimento autêntico do tema de ensinar a língua portuguesa para crianças muito melhor do que um modelo geral. Porque esse modelo geral, ele vai te responder qual foi o primeiro presidente da Albânia, se a Albânia teve presidente, qual é a capital do Suriname, mas efetivamente o propósito que você quer resolver é um propósito único. Então, as construções que a gente, na minha opinião, vai ver de diferenciais da IA generativa é aquela que combina a tecnologia, né, com um modelo de negócio único que a sua organização quer, com a capacidade de enriquecer com dados que permita que seja uma experiência mais genuína ainda. Sim, e tem um ponto que você trouxe que é muito relacionado à acessibilidade, né? A responsabilidade e a acessibilidade. E entendendo, tanto dentro das corporações como a IA generativa, né, sendo colocada para uma população em massa, como a gente deixa todo mundo na mesma página em relação a riscos, responsabilidade e o propósito da IA generativa? Eu acho que essa é uma temática que eu diria que é um metatema da IA generativa em si, né? Ou seja, ela tem uma possibilidade de ser inclusiva por si só, né? Ou seja, e eu acho que isso é uma coisa que mais e mais as pessoas vão fazer, mas que as pessoas vão aprender a como fazer, né? Ou seja, você tem a capacidade, né, de pegar, né, qualquer coisa que a gente está falando aqui, a gente usar uma expressão mais complicada, uma coisa que às vezes a gente tem vícios do dia a dia do nosso trabalho, né, qualquer pessoa vai conseguir pedir para um desses aplicativos de IA generativa fazer uma pergunta e ter uma resposta razoável, né? Eu acho que a grande questão que a gente tem que pensar o pessoal tem que conseguir entender
e fundamentar aquela resposta e conectar. Ou seja, muitas vezes, né, a gente tem que aprender a perguntar para a inteligência artificial. Né? Ou seja, você pode fazer uma pergunta do tipo, qual é a capital do Brasil? Mas se você aprender a usar um melhorzinho, o que a gente chama de prompt, você poderia fazer a seguinte pergunta: qual é a capital do Brasil? E traga para mim as evidências que te levou a chegar a essa conclusão. E esse é um exemplo prático da diferença entre usar a inteligência artificial para informação e para gerar valor, para você conseguir ir além do pensamento humano, no caso. César estava comentando sobre esse aspecto antes da gente... Eu quero trazer para o César uma questão que é o seguinte. A gente está tendo uma discussão de alto nível aqui, né? Vocês são especialistas em inteligência artificial generativa. Mas eu entendo que na rua, o calor da rua ainda não reflete toda essa sofisticação dessas conversas que a gente está tendo. Então eu lembro que a pandemia, por exemplo, foi o estalo para um processo de digitalização sem precedentes que nós vivemos. A pergunta é, qual vai ser o grande estalo para a gente ver IA generativa usada com intensidade, fazendo parte da vida das pessoas, na opinião de vocês? Bacana. Veja, talvez a gente já tenha passado por esse grande estalo que foi o lançamento do ChatGPT, que colocou a tecnologia da IA generativa na face com o público em geral, né? Que massificou o uso dessa tecnologia. Mas eu acho que a gente ainda está no meio do caminho, né? Essa questão da acessibilidade, para mim, é um ponto-chave. Imagine você estar assistindo esse podcast daqui a um ano, certo? E a sua Alexa, daqui a um ano, conectada com o OpenAI e outras tecnologias, converse com você numa linguagem muito mais natural do que o que a gente está conversando agora. E que você possa perguntar para a Alexa, Alexa, dá uma olhada aí no meu saldo do Bradesco, por favor. Né? E aí a Alexa conecta com a Bia, que, né, vão compartilhar esse conjunto de informações, claro, considerando que vão ser resolvidas outras questões relacionadas ao compartilhamento de dados. Né? Mas eu acho que a questão de acessibilidade é um grande ponto, e o outro ponto é a questão da interoperabilidade entre as inteligências artificiais. Né? Porque a gente fala a IA como se fosse uma entidade, né, etérea ali, ou abstrata, né, e como se fosse uma coisa só. Quando, na verdade, a IA é uma tecnologia que está embutida em várias ferramentas. Né? Então, quando essas ferramentas, usando essa tecnologia, começarem a se comunicar, a gente vai ver uma transformação muito maior do que a que a gente está vendo agora. Bom, você já começou a falar de futuro aí, né? Quero saber do Rafael, o que está no seu radar. Eu acho que tem uma questão técnica, que é uma questão que as organizações precisam, né, aprender e ter conforto da capacidade de explicar e controlar os outputs de uma inteligência artificial. Né? Ou seja, existem questões que são divertidas, são intrigantes quando você fala, por exemplo, com uma dessas soluções, mas que dentro de modelos de negócio elas não podem ser aceitáveis. Né? Um exemplo simples, né? Hoje a Bia pode fazer um Pix para você. Se chegar a Bia, eu gostaria de fazer um Pix, faça. Vou imaginar que tem um Marcelo, né? Marcelo é uma pessoa que eu faço um Pix, né, semanalmente. Marcelo é meu filho, eu dou uma grana para ele lanchar na escola toda semana, né? E eu tenho um outro amigo, Marcelo, que eu não faço Pix com frequência, mas por algum motivo ele foi dar um presente para um amigo que a gente tem em comum e fez. Não dá pra gente achar que eu pedir, faça um Pix pro Marcelo de R$200, que ela infira de, olha, o Marcelo que o Rafael faz mais Pix é o filho dele, logo eu vou fazer um Pix pro Marcelo, né? Sim. Então, a gente tem que ter capacidade de conseguir entender exatamente e gerar as experiências que permitam, por exemplo, nesse contexto, que seja feita o que a gente chama de desambiguação. Mas espera aí, é o Marcelo A ou o Marcelo B? Então, eu acho que isso se aplica aqui no meu exemplo um pouco ilustrativo que eu trouxe aqui, mas isso se aplica para tantas outras coisas que são complexas em relação a você gerar experiência para o cliente. Tá? A Cláudia Cunha, do César, traz esse olhar sobre o que as empresas precisam ter no radar. Com o avanço no uso da IA generativa, o que as empresas terão que pensar no futuro para fazer um uso seguro dessa tecnologia? A adoção da IA generativa dentro da corporação requer processos e cuidados. Então, uma coisa muito importante é que cada empresa determine dentro de sua corporação
qual vai ser esse processo, em que situações vai usar, em que cenários, se só vai usar internamente ou se vai usar quando envolver, por exemplo, clientes e parceiros dentro da organização, quais as IAs que vão ser usadas. Então, é muito importante esse tipo de análise, porque a partir daí as empresas podem definir, por exemplo, se vão desenvolver a IA internamente, se vão usar uma IA que já exista no mercado. E a partir dessas definições, tem que se analisar essas IAs que vão ser usadas, principalmente quando vão usar aquelas que já estão disponíveis, para checar como é que é o comportamento dessas inteligências em termos de direitos autorais, respeito a dados pessoais, a questão de confidencialidade das informações, sigilo, para que não haja também um disclosure de forma indeterminada no mercado. Então, esse tipo de análise tem que ser feita para que cada empresa use sabendo onde é que está entrando, qual o contexto em que ela está participando. Então, é mais ou menos um casamento entre o que é que se deseja internamente e o que é que cada IA oferece e quais os riscos que ela apresenta. E a partir daí são decisões informadas que cada empresa, no nível gerencial, vai precisar tomar. Esse processo, é muito importante que se diga, ele precisa ser também realimentado frequentemente, porque novas IAs vão surgir e, além disso, aquelas que já existem também vão ter suas atualizações. Então, não significa que, se hoje uma inteligência artificial não consegue respeitar determinados pontos, não significa que daqui a 6 meses ela não vai ter isso ajustado e vai dar mais confiança, por exemplo, àqueles que vão utilizá-la. Então, é muito importante ter um processo, estruturar esse processo, disseminar eventuais problemas que possam existir pela ausência do processo internamente e, a partir daí, trabalhar de forma consciente, gerindo os riscos que aparecem. A IA é uma realidade, ela está aí para ficar, o que a gente precisa é entender como é que isso impacta e trabalhar, gerenciar as organizações, gerenciando também esses riscos. Sim. E aí a gente volta num ponto que César falou, que eu fiquei muito curiosa, tá? Eu acho que o público de casa também tenha ficado sobre o que é O que você trouxe a palavra? Interoperabilidade. Interoperabilidade. Nossa, é uma palavra muito difícil. Explica pra gente o que significa. Explico. Isso significa ferramentas que conversam entre si. Entendi. Certo? Então, para dar um exemplo, quando você abre o aplicativo, por exemplo, da carteira digital de trânsito, a carteira digital de trânsito, ela se comunica com um conjunto de sistemas do governo, para saber quais são os veículos que você tem, certo? Se comunica com outros sistemas para saber quais são as multas que você levou no seu departamento de trânsito estadual, certo? Que aí já pertence a outro órgão, e esses órgãos conversam entre si para que o dado seja apresentado para você por uma interface única e você não precise ficar visitando vários departamentos como a gente fazia antes. Por que a interoperabilidade é importante quando a gente pensa no futuro da IA generativa? Vou responder essa pergunta com outro exemplo, né? Há 10, 15 anos a gente tinha um dilema com a operadora de celular. Se eu trocasse a operadora de celular, o que acontecia com o meu número? Acabava, né? Isso é uma coisa terrível, né? Sim. Exato. Portabilidade é um exemplo muito simples do que uma interoperabilidade é. A sua capacidade justamente de você pensar em experiências, que você quer ter o seu número de celular, certo? Você tem uma opção de fazer com o fornecedor A, B, C, D ou E, mas você quer ter o seu número de celular. A mesma coisa em relação ao exemplo de indústria financeira, a chave Pix, né? A chave Pix, você tem a capacidade de gerar sua chave Pix, mas você tem a sua capacidade de fazer a portabilidade da sua chave Pix também. Então, a gente não fala mais desse problema no nosso dia a dia com operadoras de serviços móveis, porque já está super resolvido e a gente encara que isso é natural, certo? Sim. Ninguém deixa de fazer uma opção porque gosta mais, tem uma atratividade comercial mais, porque isso é uma limitação. Então, a interoperabilidade, em geral, conceitualmente, ela gera mais fluidez nas suas experiências, né? Ou seja, e eu acho que esse tá o desafio. Eu acho que interoperabilidade, assim, no sentido mais direto, para quem está assistindo a gente entender, eu acho que é a capacidade de todas essas coisas complicadas que a gente está falando aqui, né? Conecta uma tecnologia A com a tecnologia B, conecta um aparelho C com um aparelho D, acontecer coisa tão fluida que você não perceba que você tem que entrar uma senha, que você tem que autenticar, que não funciona do jeito que você quer. Ou seja, exato. Falamos aí de interoperabilidade, falamos de simplicidade, falamos de contexto, dá pra gente resumir
o futuro da IA generativa vai certamente passar por esses pontos. E assim, nós ficamos por aqui neste episódio que contou com a participação do Rafael Cavalcante, Head de Dados e Inteligência Artificial do Bradesco. Rafael, muito obrigado pela participação. Obrigado, pessoal. E também com César França, Head de Conhecimento do César. Muito obrigado, França. Aí. Prazer, gente. E muito obrigado também a Andresa Maia, cofundadora do Futuros Possíveis. Obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. E obrigado também, claro, a você que acompanhou. Esse foi o segundo episódio da nossa série especial sobre inteligência artificial generativa no mercado de trabalho. Mas ainda não acabou não, viu? No terceiro e último episódio da série, Futuros Possíveis vai viajar. Vamos gravar diretamente de Recife para trazer para vocês a conclusão dessa série que está abordando aspectos importantíssimos do futuro da tecnologia e da inteligência artificial. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.